E um dia, meus irmãos, eu estava à noite, saí do trabalho, e eu estava na esquina da minha casa, sem destino, sem rumo, sem direção, sem saber para onde eu ia naquela noite. Porque a pessoa que não tem Deus, ele não tem direção. A Bíblia fala que ele é igual uma folha seca, que o vento leva para um lado e para o outro. E eu estava na esquina da minha casa, quando de repente o meu irmão saiu tocando violão. Porque o adorador, ele já vem de casa adorando. Ele não espera chegar na igreja para adorar, ele já vinha adorando da casa dele para a igreja. E ele saiu cantando louvor, ele tocava, ele era levita da casa do Senhor, e ele foi tocando o violão dele. Espírito Santo, ore por mim. E aquele louvor, ele foi indo para a igreja, e aquele louvor foi de encontro ao meu coração. Eu falei, meu Deus, que felicidade que eu não tenho. Eu quero essa felicidade para mim, Jesus. No meio da rua, irmão, naquela noite, no meio da rua, eu joguei a maconha fora, joguei o cigarro, quebrei o isqueiro, eu falei, eu vou para a igreja e vou aceitar o Jesus em casa. E meu irmão foi para a igreja, eu fui atrás dele sozinho, meus irmãos. E o Espírito Santo me conduzindo. E eu entrei naquela igreja e não saí até hoje. Glória a Deus. Mas quando eu entrei naquela igreja, eu entendi o chamado, eu falei, se esse Jesus que minha mãe falou tanto que me ama, ele fez na minha vida, ele vai me usar para eu falar para o pecador aí fora que Jesus ama ele, Jesus pode mudar a história da vida dele. No outro dia eu falei, minha mãe, compra uma Bíblia para mim, eu preciso falar de Jesus para os pecadores aí fora. No segundo dia que eu estava na igreja, eu já queria uma Bíblia, eu já queria sair para evangelizar. Sabe o que é isso, irmão? O diferencial de Jesus para os fariseus é porque a Bíblia diz que Jesus olhava para o pecador e Jesus sentia íntima compaixão por ele. É o que falta na vida de muitos servos do Senhor. É olhar para o pecador no seu estado e sentir íntima compaixão. É você sentir a mão dele e você querer e falar de Jesus para ele. Que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, meus irmãos. E eu lembro que eu novo convertido, eu não sabia nem onde estavam os evangelhos, eu não sabia nada aqui da Bíblia. Eu falei, não, eu tenho que ir falar de Jesus. E eu saía. E eu andava muito nos brejinhos, né? Aqui é brejinho, lá na Bahia é moita que fala. Os caras ficam debaixo de uma moita, tomando cachaça, fumando maconha. E eu ficava nesse lugar. E os meus amigos estavam tudo lá ainda. E eu precisava falar para ele que Jesus amava ele, que Jesus podia mudar a história da vida dele. E eu lembro que um dia eu fui falar. Cheguei lá e estava tudo reunido. Eu falei assim, Jesus te ama. Jesus pode mudar a história da vida de vocês. Aí eles estavam jogando dominó, tomando pinga. Eles olharam para mim assim e falaram assim, você não conhece nada de mim. O demônio é terrível. Eu falei, mas por que você está me falando isso? Falou, você fala que Jesus pode nossa vida para nós parar de beber. Jesus gostava de uma cachaça. Falei, sangue de Jesus tem poder. Falou, acho que era disso que ela falou no Evangelho de João, no capítulo 2, fala que Jesus transformou água em vinho e você quer falar que é para parar de beber? Eu só paro de beber quando a Bíblia falar que não. Falei, meu Deus, naquela época eu tinha a culpa na hora, eu pesquisava e saber. Falei, novo convertido, falei, meu Deus do céu. E aí eu procurei na lei e fui lendo. Mas, meu Deus, eu tenho que achar aqui um versículo, alguma passagem que fala que Jesus não condena a cachaça, a bebida, eu vou voltar lá e falar para aquele pessoal. Fui procurando, não achava, achei Isaías 5:11. Aí daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e demora nos seus banquetes até que o vinho, uma bebida forte, lhe esquenta. Aí eu fui de novo para lá, voltei lá. Falei, vim trazer aqui um versículo da palavra, que vocês falam que só vai parar de beber quando a Bíblia fala que tem que parar, então eu vou falar para vocês. Aí ele abre lá em Isaías, os caras me olhando. Aí Deus começou a fazer. Então, missão para mim, irmão, eu nasci nisso, eu vivo isso para mim, eu não vejo eu fazendo outra coisa na igreja, a não ser falando da palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, quando tem um culto ali, os irmãos me chamam, meu coração se alegra. Porque para mim é um privilégio falar de um Jesus que mudou a minha história, que pode mudar a história de um pecador, meus irmãos. É uma bênção para mim. Paulo tinha isso, ele fala como uma obrigação. Ele falou que me foi imposto uma obrigação. E aí de mim se não pregar o Evangelho. Aí de mim se não pregar o Evangelho. E às vezes o Senhor nos tira, né, de um lamaçal de lodo, coloca os nossos pés na rocha, firma os nossos passos. E muitas das vezes nós chegamos na igreja,
aí entra o comodismo, nós só quer só ouvir a palavra, voltar para nossa casa, né? E, como a nossa irmã Miriam falou, é o ide do Senhor, ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a obra prioritária da igreja é anunciar o Evangelho, é falar da salvação de Jesus Cristo. Mas tem um porém. Quando você se dispõe a fazer isso, vai ter o levante. Vai ter o levante. As pessoas não, o inimigo não vai se agradar. E vai ter levante de tudo quanto é jeito. Mas a gente não devemos temer. Porque aqueles que nos chamou garantem. Glória a Deus. E Ele é fiel. Ele é fiel. A Bíblia fala, se vai passar pelo fogo, Ele está conosco. Aleluia! Pelas águas, ela não vai nos submergir. Glória a Deus! Aquele que nos chama, meus irmãos, garante. E como eu falei, quando nós se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus ele faz coisa extraordinária na nossa vida. E para o olho do mundo vai falar, meu Deus, mas como aquilo pode acontecer? Aí você vai falar, é Jesus. Aleluia! Quando o irmão Rui me entrou em contato comigo, eu vim aqui trazer uma mensagem para os irmãos, o Senhor colocou, pastor, em meu coração, dá um testemunho. O Senhor realizou uma grande obra, meus irmãos, na minha vida no ano de 2015, na vida da minha esposa também, que até hoje eu estou atônito, se perguntando, meu Deus, que obra maravilhosa. Mas por quê? O porquê das almas, não somente o porquê das almas. Mas para não ficar no testemunho, né, eu vou ler um texto da palavra do Senhor, né, porque nenhum testemunho substitui a pregação da palavra de Deus, né? Isso aqui é infalível. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 9. Vai falar a passagem que Jesus cura um cego de nascença. Glória a Deus. Os irmãos acharam, diz amém? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Glória a Deus. Começo a ler. Evangelho de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este. Outros: parece ser com ele. Ele dizia: sou eu. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.